Quem nunca foi pego desprevenido na vida, numa situação que nunca passou pela sua cabeça? Esse é um dos grandes dilemas dos nossos dias atuais. Por isso, seja bem-vindo a mais um Planejando para Desconstruir. Enquanto nós resistirmos à desconstrução do modelo atual do empreendedorismo, ou seja, desconsiderando o planejamento como base de tudo, manteremos a colheita de frutos somente no topo das árvores. A desconstrução é trabalhosa, mas a acessibilidade se torna incontestável. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro. Antes de começarmos esse vídeo, como de praxe, gostaria de pedir a você que você curtisse, que você compartilhasse, que você se inscrevesse no nosso canal, que você nos seguisse nas redes sociais, que você também participasse das nossas lives todas as quintas-feiras no Instagram, às 18h01. Eu e minha sócia Gleba Barcelos falamos de assuntos ligados ao empreendedorismo, onde nós comentamos sempre sobre assuntos atuais e bastante vivos no mercado. Bom, pessoal, nesse encontro, nós vamos falar sobre aquilo que é inesperado. E isso talvez seja o grande adversário do mundo do planejamento. Tudo aquilo que acontece na nossa vida de inesperado faz também com que as nossas reações sejam providas de instantaneidade, ou seja, a gente age por impulso. E prestando a consultoria a um amigo que também ficou desempregado, eu acabei criando para ele um passo a passo de como ele agir poder gerar um empreendimento. Obviamente, dentro de qual segmento? Naquele que ele é especialista, que é exatamente a questão do transporte de passageiros. E imediatamente veio à cabeça dele o quê? Vou me transformar no motorista de aplicativo. Então, um trabalhador, quando se sente nesse momento de desespero, ele vai buscar a solução. E a primeira solução que ele encontra é aquela solução que ele consegue dominar, que ele não precisa depender de ninguém. Ele entende que, tomando a ação imediata, ele vai começar a gerar receita imediatamente. Ele tem todas as habilidades relativas à questão do transporte de passageiros, ele sabe como se portar, conhece os locais, sabe os caminhos, então ele tem na mão tudo aquilo que um bom especialista precisa. E então ele me manda uma mensagem falando assim: Alexandre, poxa cara, eu preciso me tornar motorista de aplicativo. Mas antes de começar, eu gostaria de conversar um pouco com você para saber a tua opinião e para que você me dê algumas orientações para que eu não comece de forma errada. Porque eu tenho visto os teus vídeos e você bate muito nessa tecla que, apesar de existir um imprevisto, existe sim a possibilidade de, num curtíssimo espaço de tempo e de uma forma simples e descomplicada, eu conseguir empreender da forma certa. Você pode me ajudar? Eu falei, cara, essa é a melhor coisa que alguém como eu gostaria de ouvir. Esse é o meu objetivo, é justamente orientar as pessoas a fazer as coisas da forma mais simples, com eficiência garantida. Então eu disse para ele, vamos lá, vamos começar esse trabalho e vamos começar a raciocinar quais são os passos que você deve dar para que você não caia numa furada e de repente não jogue por terra o pouco dinheiro que você vai receber de indenização. Existem perguntas básicas que precisam ser feitas. E no momento que eu falava a respeito dessa questão das perguntas, eu me lembrei de uma história. Uma história bem curtinha e que me inspirou grandemente. Eu precisava fazer um transporte de alguns móveis da minha casa para uma casinha que nós temos no sítio dos avós da minha esposa. E para isso eu precisava de um caminhão que não fosse grande, mas tinha que ser um caminhão. E durante a viagem, nós estávamos conversando e eu perguntei para ele, falei, cara, e aí, como é que você faz para poder sobreviver? Porque é um trabalho difícil a questão da pessoa ter um caminhão, da questão da ausência de casa, da questão do trabalho, da questão da manutenção do veículo, né? Da questão das condições de estrada, da questão da economia em si, né? de se ter frete para fazer. E aí ele falou assim, Alexandre, eu tenho uma metodologia que eu criei para poder reger o meu negócio. A primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça é que, na verdade, não sou eu que ganho dinheiro. Quem ganha dinheiro é o caminhão. No final, ele vai me dar o que sobra, do que ele tirou para ele. Ele falou assim, deixa eu te explicar o que acontece. Por exemplo, se eu pegar uma viagem de R$500 para fazer, a primeira coisa que eu vou pensar nessa viagem, quanto o caminhão precisa de óleo? Ele vai precisar de R$200 de óleo. Então ele vai lá, pega os R$200 que ele precisa para colocar óleo diesel e vai no posto e puf, bota os R$200. Só que o caminhão, ele não vive só de colocar óleo diesel. Por exemplo, eu tenho que fazer manutenção periódica no caminhão. Aquele percentual que eu tiro de cada viagem, eu reservo para que no momento da manutenção o caminhão tenha o seu valor reservado para poder fazer aquela manutenção periódica. Mas não tem só o óleo diesel, não tem só a caixinha da manutenção. De tempo em tempo eu tenho que pagar o seguro e eu tenho que pagar os impostos relativos a ele. E são coisas que ele precisa ter para ele poder me prover
algum tipo de receita. Então eu vou lá também de cada viagem e reservo um percentual daquela viagem para poder fazer uma caixinha e lá no final do ano, no período devido, eu poder pagar tanto o seguro quanto pagar os impostos relativos a ele. Eu tenho uma outra caixinha que eu reservo também de cada viagem um pouquinho para fazer manutenções que são imprevistas. Então eu tenho uma reserva que eu faço para ele, para que nesses momentos eu também tenha condições e eu não seja pego de surpresa. E mais o que? Assim, aí é que ele me dá o que sobra. A partir desse momento é que eu consigo que o caminhão me forneça aquilo que restou. Porque, na verdade, é ele que me dá a receita e não sou eu que dou a receita a ele. Não sou eu que digo quanto ele vai ganhar, é ele que diz quanto eu vou ganhar. Eu sou apenas o motorista dele. Porque se ele não tiver bem de saúde, se ele não tiver bem de manutenção, se ele não tiver certinho, se ele não tiver justinho com os documentos em dia, ele não vai me dar nada. Porque ele não vai poder rodar. Se ele não puder rodar, eu não tenho benefício nenhum. Essa história me trouxe um aprendizado gigantesco. Eu vi naquela pessoa que ele tinha uma capacidade de fazer um planejamento muito grande, mas que ele não tinha conhecimento disso. E o outro fato mais importante que ele citou, quando ele falou assim, e tem mais uma coisa, esse não é o meu primeiro caminhão e nem será o último. O que eu quero daqui para frente é ter caminhões mais novos. Então, eu tiro também uma parte do valor de cada viagem e eu reservo para poder trocar aquele carro. Então, quando eu estava conversando com esse meu amigo que quer se tornar motorista de aplicativo, e eu comecei a montar para ele assim, falei assim, só, vamos lá. Primeira coisa que você deve fazer e colocar na sua cabeça é que se você vai adquirir um veículo para você trabalhar com ele, não é você que vai trabalhar com o veículo, mas é o veículo que vai trabalhar com você. Você tem que olhar para ele como um ser, como alguém que possui necessidades e que precisam ser extremamente bem cuidadas. E que ele vai gerar para você a receita que você precisa para você poder manter a sua família. Então vamos lá, cara. Primeira coisa que você deve fazer é o seguinte, não é difícil você ter um amigo, você ter um amigo através de outro amigo que seja motorista de aplicativo. Hoje em dia é bastante comum. Então a primeira coisa que eu sugiro que você tome conhecimento, quanto que essa pessoa consegue tirar num dia ruim de trabalho. No pior caso que essa pessoa tiver, um dia que sair, estiver chovendo, que for pouca gente, sei lá, que aconteceu alguma coisa no local onde ele roda, naquele dia ruim, qual é o pior valor que ele consegue fazer? Esse é o primeiro dado que você precisa encontrar para a gente começar a pautar aquilo que nós vamos criar de planejamento para esse investimento que você deseja fazer ou não. Vamos estipular que esse valor, essa receita diária seja de R$150, ok? Então eu falei assim, outro fator importante para você pensar é o seguinte, primeiro nós vamos falar de todos os conceitos mensuráveis, ou seja, aquilo que é efetivamente valor, aquilo que você consegue contabilizar. Mas nós não vamos esquecer também dos nossos valores não mensuráveis, que são aqueles que não são palpáveis, que não é financeiro, que são valores que existem e que fazem muita diferença também no empreendimento. Vamos lá, pessoal, olha só, nós vamos sair daqui hoje com um passo a passo bem bacana que serve tanto para um motorista de aplicativo quanto para qualquer outro tipo de negócio, dependendo da sua aplicação e adaptação, ok? Vamos em frente. Então eu falei assim, ó, cara, a primeira coisa que você precisa saber é qual é a receita diária que você vai conseguir. No pior caso, tá? Ou seja, esse valor aqui é o pior caso de um dia de motorista de aplicativo. Só que o mais importante da gente entender nesse momento é o seguinte, esse pior caso, ele é a receita diária, ou seja, é quanto você dirigindo contabilizou em todas as viagens que você deu. Outro aspecto importante que você precisa descobrir é quantos quilômetros por dia, nesse pior caso. Outro aspecto importante que você precisa saber é quantos quilômetros por dia, em média, esse motorista de aplicativo roda. Vamos dizer, pessoal, aqui, todos os valores que eu estou colocando aqui são valores estimados da minha cabeça para a gente poder fazer conta, ok? Então vamos lá. Então vamos dizer que ele rode por dia 100 quilômetros. Isso é um valor estimado. O cara chegou lá e falou assim, tem dia que eu rodo 200, tem dia que eu rodo 50, tem dia que eu rodo 70, mas em média ali eu rodo 100 km por dia. Bacana, é esse valor que a gente quer. Agora, você vai ter que descobrir com essa pessoa qual é o valor líquido do dia dele. Ou seja, qual é o valor que fica para ele
tirando tudo aquilo que ele fornece para o aplicativo, né? Porque todo valor de viagem é um valor cheio. Qual é o valor que vai vir para você? É um valor cheio menos o desconto daquilo que o aplicativo cobra, então vai sobrar um valor X. Esse valor X, que vai partir dos 150, que é o valor bruto, vamos chamar isso de lucro líquido diário, tá? Vamos dizer então que dos 150, que é o pior caso, ele consiga ficar com R$100 por dia. Pode ser que não seja essa maravilha toda, mas vamos estimar que seja, e isso é apenas a questão de você acertar os valores para você depois chegar no final com o resultado que a gente quer. O resultado vai sempre sair. Seja ele positivo ou negativo, vai ter sempre um resultado matemático, ok? Só que desses R$100 aqui, sai uma coisa chamada combustível. Então, vamos lá. Vamos dizer que por dia você coloca de combustível R$20. Então, o teu lucro líquido, ele agora não é mais 100, mas ele passa a ser 100 menos 20, ok? Não vou fazer o somatório aqui para a gente não ficar gerando muito número, mas o importante é seguir o raciocínio. Uma coisa que a gente tem que pensar, lembra da história do moço do caminhão? O carro, ele precisa ter uma caixinha para manutenção periódica. E aí eu sugeri, inclusive, para esse colega, que ele procurasse quais são as revisões que o fabricante recomenda fazer periodicamente para que o meu carro me dê segurança de eu poder trabalhar com ele e para que ele me dê retorno. Observou-se lá que a cada 10 mil quilômetros rodados, o valor da manutenção é de R$100. Mas a gente tem que pensar que aqui a gente está trabalhando com todas as unidades medidas em dia. Quanto é o custo diário desse processo? Eu costumo brincar que para você planejar, você não precisa saber mais do que as 4 operações básicas de matemática. Pronto. Quer ver só? Vamos dar um exemplo. Se a manutenção periódica desse veículo a cada 10 mil quilômetros custa R$100, quantos quilômetros ele roda por dia? 100. Se ele roda por dia 100 quilômetros e um mês tem 30 dias, vamos trabalhar dessa forma, quantos quilômetros eu rodo por mês? 30 mil, ok? Então, se eu rodo 30 mil quilômetros por mês, isso quer dizer que eu vou fazer 3 manutenções em um mês. Porque eu disse que eu tenho que fazer uma manutenção periódica a cada 10 mil quilômetros. Isso quer dizer que eu vou gastar R$300 por mês de manutenção periódica. Se são R$300 por mês e o mês tem 30 dias, isso quer dizer que por dia eu tenho que colocar na caixinha R$10 para manutenção periódica. Tá entendendo? Vai imaginando que você comprou vários cofrinhos e em cada cofrinho você foi colocando um nome. Você colocou lá o nome manutenção periódica, consumo de combustível, lucro líquido. Você vai colocando aqueles nomes em cada potinho, em cada cofrinho. E ali você vai depositando valores. E esses valores são destinados para uma coisa específica e você não pode mexer. Lembre-se que planejar para desconstruir é se desfazer dos maus hábitos. Olha bem o que eu estou dizendo, tá? A gente tem que pensar que a gente precisa ter bons hábitos para a gente poder ter regras, para a gente poder ter conceitos definidos a nosso favor para que o nosso negócio dê certo. Outro aspecto, utilizando o que eu conversava com esse meu amigo, é o seguinte, ele falou, eu não tenho carro, então você vai ter uma prestação de carro todo mês. Então, vamos supor que você tenha que pagar por mês R$600 de prestação. Como a gente está trabalhando por dia, e o mês tem 30 dias, o custo diário de 600 dividido por 30. Eu tenho um custo diário da prestação do carro de R$20. Aí lá se vão R$20 para aquele cofrinho que eu escrevi nele, prestação do carro. Bom, mas como todo motorista de aplicativo, ele passa o dia inteiro na rua. E não necessariamente ele vai conseguir estar perto de casa na hora que ele sentir fome. Então ele precisa minimamente, sabendo que ele é aquele que vai poder fazer com que o carro gere receita para ele, né? É importante que ele esteja em bom estado, assim como o carro, para que os dois consigam gerar receita juntos. Então eu supus lá para ele fosse reservar R$5 para ele poder quebrar o galho e não ficar de estômago vazio. O valor é hipotético. De novo, o que importa é que a gente chegue no final e a gente consiga encontrar algum tipo de valor para a gente poder mensurar se o nosso negócio é viável ou não. Calma, não desiste. Bom, pode existir manutenções imprevistas. Você pode furar um pneu, ter um bico injetor entupido, pode uma vela quebrar, uma mangueira se romper, você pode ter algum tipo de gasto. Ah, mas isso é normal de acontecer? Não, até porque eu estou investindo na manutenção preventiva do meu carro. Mas pode ocorrer? Pode ocorrer. Então, sugestão, né? Assim como a história do rapaz do caminhão que ele contou para mim.
vamos criar uma caixinha para uma manutenção imprevista. Isso precisa ser um valor alto por dia? Ah, vamos botar então um valor baixo, vamos botar aqui, sei lá, R$3 por dia. Então com isso a gente criou a contingência para uma manutenção imprevista. Outro aspecto é que todo ano esse carro tem impostos. Como ele falou para mim assim, eu vou rodar com o carro com GNV. Bom, GNV você tem problema de certificação todo ano, né? E aí você precisa levar para poder fazer vistoria, faz isso, faz aquilo. Aí tem o IPVA, tem o seguro obrigatório que você tem que pagar, tem a taxa de licenciamento, isso tudo aqui no Rio de Janeiro. Eu gasto R$1.000 para fazer isso tudo. Quantos dias tem um ano contábil? 360. Então se esse valor é anual, eu vou dividir 1.000 por 360, ok? Então vamos dizer, para a gente poder ter um valor aqui redondo, que eu vou criar para essa caixinha aqui o valor diário de R$3. Ou seja, todo dia eu vou lá e separo R$3, para poder chegar no outro ano e ter verba necessária para poder cumprir os impostos do carro. Porque se o carro não estiver regular, como é que eu vou rodar? Se a polícia me pegar numa blitz com um carro irregular, o carro é apreendido. Então meu custo vai ser muito mais alto para poder tirar o carro do depósito, além dos danos que podem causar, de eu ficar sem rodar, porque se eu ficar sem rodar eu estou deixando de ganhar dinheiro. Então olha como é que é importante a gente prever e das obrigações que o próprio aplicativo vai te cobrar. Reserva para a troca do carro. O que é isso, Alexandre? Bom, né, nenhum veículo é eterno. E quanto mais tempo eu rodar com esse carro, mais possibilidade de uma manutenção grave eu vou ter com ele. Então eu preciso pensar que em determinado momento eu vou trocar esse veículo. Normalmente quando a gente fala de bens novos, a gente consegue fazer cálculos através de taxas de depreciação. Quando a gente fala de bens usados, a gente também consegue utilizar as taxas de depreciação para a gente poder saber quanto que a gente vai depreciar esse carro mensalmente. Só que como o nosso objeto aqui é fazer algo bastante prático, então a gente tem que pensar da seguinte forma. Bom, se eu vou comprar um carro com X mil quilômetros rodados, eu preciso garantir que esse carro rode para mim 5 anos. Então, em 5 anos, quanto que eu vou ter de depreciação nesse carro? Quanto que custaria um carro melhor? Quanto que custaria um novo carro? Como a gente não é especialista nesse assunto, mas dá para fazer isso, dá para fazer tranquilamente. Vamos criar aqui, hipoteticamente, um valor de reserva para um novo carro de R$5. Eu vou mostrar mais à frente para vocês que isso é uma possibilidade de você variar conforme aquilo que você vai ter de rentabilidade. Mas aguarda um pouquinho para a gente poder pensar isso mais à frente. Aí alguém vai falar assim, preocupando com seguro? Bom, primeira coisa, o seguro do automóvel é teu. Por mais que o aplicativo te forneça algum tipo de seguro, que eu não sei se fornece, não vai ser uma seguridade que vai cobrir o valor do teu carro. Então, obrigatoriamente, você vai ter um valor de seguro. E o mais importante você tem que pensar, você tem que imaginar que você vai estar num trânsito e você vai estar conduzindo pessoas. Porque situações inoportunas, elas podem acontecer do nada. Caso você tenha culpa, que é o caso mais grave, você vai ter que indenizar terceiros. E mais, se você tiver com passageiro, de repente você vai ter que criar algum tipo de indenização para o passageiro. Então é importante que o seguro não seja um seguro básico, porque o seguro básico coloca todo o teu empreendimento em risco. Então esse é um dos fatores importantíssimos para que você crie um negócio e você tenha condições de se reerguer caso algum sinistro aconteça. Então vamos pensar que a gente tem aí um valor de R$1.500 de seguro. Se a gente está falando um valor de R$1.500 de seguro, dividido novamente por 360, jogando o valor um pouquinho para cima, vamos dizer que a gente esteja trabalhando num valor diário também de R$5, para que ao final de um ano a gente consiga então ter um valor correspondente para poder quitar o seguro do ano seguinte. Aqui tem alguma coisa chamada de imprevistos diários. O imprevisto diário pode ser qualquer tipo de imprevisto diário. Você está dirigindo e de repente sentiu uma dor de cabeça muito forte, precisa comprar um remédio. Pode ser que em determinado momento você se descuidou e deixou uma garrafa de um produto de limpeza no banco de trás do carro e não percebeu, se descuidou, recebeu um chamado, saiu do teu carro, você estava ali dando uma geralzinha no carro para poder deixar o carro perfumado, cheiroso para o teu cliente e de repente o cliente entra no carro, também não percebe, pluf, senta em cima daquela garrafa de produto de limpeza e estraga a sua calça. O que você vai falar para ele? Vai para o seu negócio com essa calça assim? Agora imagine se você puder falar assim, não, olha só, vamos até ali, eu vou comprar uma calça nova para o senhor, eu vou comprar uma calça nova para a senhora. Ou mesmo a pessoa fala assim, não, eu não quero você comprar nada para mim, eu quero ir para casa. Tá bom, queria mostrar para a senhora a minha dignidade, o meu compromisso com o meu cliente e toma aqui um valor X para você poder comprar uma calça nova porque estragou com esse produto químico. Vamos dizer que a gente vai trabalhar aqui com um valor de R$2.
Não é um valor significativo, mas se você puder chegar ao final do mês e você ter uma reserva de R$60 para qualquer tipo de imprevisto, fora os problemas do carro, isso não quer dizer que aqui estão todos os riscos mitigados de um transporte por aplicativo. Isso não quer dizer isso. Pode ser que quando a gente sente com um especialista, que a gente sente com uma pessoa que trabalha no dia a dia com aquele tipo de serviço, que ela vá narrar outros riscos, ou ela de repente vai dizer assim, não, esse X aqui não precisa, isso aí não acontece. Ou se acontecer, a própria empresa do aplicativo vai descobrir essa necessidade e vai te dar a garantia de você ter tranquilidade para poder resolver isso. Mas como a gente está aqui trabalhando com um mar de hipóteses, o que a gente precisa ter na cabeça? A gente precisa tentar mensurar, a gente precisa tentar mitigar todos os riscos possíveis para evitar com que o nosso negócio tenha problemas que vai comprometer a rentabilidade dele e a existência dele, ok? Então vamos imaginar aqui, ó, se a minha receita líquida aqui é de 100, eu aqui tenho 80, eu aqui tenho 70, eu aqui tenho 50, 40, 40, 30, 27. Ou seja, quanto sobrou para você por dia no pior caso? Vamos dizer que tenha sobrado R$27. Aí você vai falar assim, Alexandre, eu não consigo viver com R$27 por dia. É muito pouco para sustentar minha família. Vamos lá, vamos pensar. O que a gente pensou evidentemente aqui no início? Nós estamos trabalhando com o pior caso. Ou seja, eu estou trabalhando com R$100 no pior caso de lucro líquido. Então vamos dizer que dos 30 dias do mês, eu consiga ter 20 dias ganhando 150. Então se eu tiver 150 de lucro líquido, ao invés de 100, se eu conseguir chegar aos 150, o que vai acontecer aqui? Esses 27, eles saltam para R$77. Aí você vai falar assim, pô, R$77, aí ficou um negócio que, poxa, tá bem relativo, porque é até mais do que eu ganhava lá no transporte coletivo. Ok, e aí você pode tomar outras decisões. Se você acha que R$77 é um bom valor, e que você pode, de repente, reduzir esse 77 para 65, que ainda continua sendo um bom valor para você, porque tem outros dias que você lucra até mais, porque esse aqui é o pior caso. Tem dias que você vai lucrar 200, tem dias que você vai lucrar 250. Então, se você consegue determinar que o mínimo aceitável para você é de R$65 por dia, para você poder manter as suas obrigações enquanto chefe de família, o que você pode fazer? Desses R$12 que você tirou aqui, da diferença dos 77 para 65, você pode redistribuir aonde você achar melhor. Por exemplo, vamos lá. Ah, Alexandre, mas pô, se eu rodo mais, eu vou diminuir o meu tempo de manutenção, eu vou aumentar meu consumo de combustível. Ok, eu concordo com você. Então vamos dizer que desses 12 que sobraram, na verdade eles não são 12. Vamos dizer que eles, ao invés de 12, eles sejam 6. Porque os outros 6 foi aqui para o acréscimo do combustível, foi para o acréscimo da questão da manutenção, tá? E esses R$6 que sobraram na minha mão, que eu decidi que eu não vou usá-los aqui, eu venho aqui e aumento esses R$5 que eu previ de investimento para a próxima troca do carro, e eu aumento ele para 11, porque eu coloco aqui mais R$6. Então, se eu tinha no ano a possibilidade de ter R$1.800 de reserva, eu passo a ter agora mais do que o dobro. Eu passo a ter agora por ano R$3.600 de reserva, R$3.700. Olha que coisa interessante. Então veja que a primeira coisa que a gente fez foi trabalhar com aquilo que é mensurável, com aquilo que eu consigo manusear efetivamente. Eu consigo controlar com dados numéricos. E a partir daqui eu me sinto confiante porque eu fiz toda essa análise financeira antes de me colocar no negócio. Ou seja, eu sei que eu vou conseguir entrar no negócio onde eu vou encontrar sustentabilidade para a minha vida, sustentabilidade para o meu negócio, sustentabilidade para a minha família. É esse bacana. Mas existem somente os bens mensuráveis? Não, não existe somente os dados mensuráveis. Mas existe também aqueles não mensuráveis, como a limpeza do carro, como o estado do carro, como o aspecto do motorista, o conforto do carro, a educação do motorista e um aspecto que parece besteira, mas é a imagem que um passageiro fica
quando ele entra num veículo, por exemplo, o veículo quebra no meio da viagem. O dano que isso pode causar a um passageiro pode ser muito mais do que simplesmente você chamar um colega para poder descobrir e levar aquele passageiro para o destino final dele. Concorda? Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo isso aqui, principalmente dentro da ideia de um aplicativo, né, de um transporte de passageiros por aplicativo, tudo isso aqui faz com que a tua avaliação, com que o teu perfil enquanto empreendedor esteja visível para o teu público. Então, quando termina uma viagem lá e o teu público vai te avaliar pela quantidade de estrelinhas, ele não vai se preocupar com isso aqui é problema seu. Mas ele vai se preocupar com isso aqui. Então, veja o quanto o empreendedor ele precisa ser versátil, não só na questão do conhecimento técnico, que é saber aonde estão os bairros, quais são as ruas que ele deve entrar, quais são as ruas que ele deve evitar, por onde o trânsito é mais rápido, por onde o trânsito é mais limpo, qual é o horário de pico. Ele não pode se preocupar de ser um especialista, mas ele também não pode se preocupar somente de fazer a gestão lógica do negócio, mas ele tem que fazer a gestão daquilo que não é mensurável, daquilo que ele tem que se preocupar de gerar para o seu cliente como valor, e valor que não é tangível, que não é palpável. Já aconteceu comigo, eu sou usuário bastante, eu narrei isso para esse colega, eu falei assim, cara, eu sou bastante usuário, né, bem antes desse período da pandemia, e me causava um mal-estar terrível se chegasse, por exemplo, para me buscar sem um ar-condicionado ligado. Ah, mas Alexandre, você é fresco. Não, cara, isso é a minha condição de vida. Quando eu saio com o meu carro, eu saio com o ar-condicionado ligado. Eu saio com o ar-condicionado ligado por dois motivos. Número um, porque eu não gosto de poeira, não gosto de calor e não gosto de barulho externo. Número dois, porque é uma questão de segurança também eu andar com meus vidros fechados. Na verdade, não são dois motivos, são três. E o terceiro é porque eu mantenho o meu carro na parte interna conservado, evitando com que ele tenha sujeira e uma degradação que você vê em muitos carros de transporte de passageiros. Então, quando o cara chega de janela arriada, para mim já é um ponto negativo. Outro aspecto é quando ele está no meio da viagem e eu começo a escutar uma mocinética bater, é uma marcha que arranha, é um carro que tripida numa saída. Qual é o sentimento que eu tenho? Aquela viagem pode, em determinado momento, ser interrompida por um problema mecânico do carro, por uma falta de conservação. Um carro sujo. Já aconteceu de eu entrar num carro, dessa vez eu estava até com outros colegas trabalhando, né, a trabalho, a gente entrou num carro que quando eu entrei eu falei, cara, eu já andei em carros de amigos meus piores do que esse, mas eram carros de amigo, onde eu não estava pagando uma viagem. Aqui eu estou pagando uma viagem para andar num carro sujo, num carro mal conservado. Então quando você termina aquela viagem, você não sabe o que está aqui dentro da cabeça do teu passageiro. Porque se você não se conscientizou de que você precisa prestar um serviço 5 estrelas, mesmo que alguém não esteja te pagando por um serviço 5 estrelas, você está correndo o risco de colocar o teu negócio a pique. E isso é muito ruim. Por isso, eu gostaria muito de salientar para você que você coloque na sua cabeça que você precisa pensar sempre quanto o teu negócio vai pagar para você. Quanto o teu negócio vai te remunerar por você cuidar bem dele. Quanto o teu negócio vai fazer com que você seja bem-sucedido financeiramente. Mas ele precisa ter uma sustentabilidade muito boa. Ele precisa ser ajudado. Ele precisa ser cuidado. O teu negócio ele precisa ter os cuidados necessários. É tal como uma criança, é tal como um bebê, aonde você precisa dar a ele todos os recursos necessários para ele viver e ele viver bem. E mais ainda, não é só ele viver, porque um bebê não vive na faixa etária de bebê eternamente. Ele vai crescer, ele vai aprender a andar, ele vai aprender a se alimentar sozinho. Então tudo isso você vai ter que fornecer para que ele crie a sua estrutura própria e a partir de então ele comece a gerar gradativamente o crescimento normal. Mas durante muito tempo você vai precisar dar suporte para que ele caminhe. E se você não der o suporte correto, se você não tiver toda essa visão, de novo, pessoal, eu não estou aqui dando uma aula de como se tornar um motorista de aplicativo. Não é esse o objetivo. Eu estou usando o motorista de aplicativo como exemplo porque eu tive esse caso, esse relacionamento, essa consulta técnica feita por um amigo meu a mim. Então, tudo isso aqui que eu conversei com vocês agora, eu conversei com esse colega. E ele saiu extremamente satisfeito. Ele falou assim, cara, eu vou pensar em ponto por ponto, vou colocar tudo isso no papel. Aí a questão de, às vezes, a pessoa não ter, né, por ser um motorista de coletivo, ele não ter o hábito de utilizar, por exemplo, um Excel, mas ele sabe utilizar caneta e papel. Então ele vai lá, sai listando isso num caderno, colocando numa folha, colocando tudo pingo por pingo, para ele poder entender no final se efetivamente
o carro vai conseguir pagar a ele. Qual é o salário por dia que o carro vai dar a ele? Não o que ele vai dar ao carro. Porque quando as pessoas pegam um empreendimento e querem apenas tirar o suco daquele empreendimento até que ele não tenha mais o que dar, ele vai fazer com que aquele empreendimento morra. É a mesma coisa que a terra. Toda pessoa que cultiva a terra, de tempo em tempo, ele precisa fazer o quê? Ele precisa fazer uma adubagem, ele precisa fazer com que aquela terra se renove, e aí ele precisa muitas vezes até mudar o tipo de cultura que é aplicado naquela terra, que cresce naquela terra, para que ela ganhe características possíveis novamente, para poder pegar de novo aquele tipo de cultura anterior. E os negócios também precisam se renovar, os negócios precisam ter capacidade de se respirar. Então, pessoal, para nós podermos concluir, fiquei desempregado, vou empreender, bacana, é possível, é. Agora, olhe bem o que eu vou falar para vocês. Essa conversa com esse meu amigo aconteceu num domingo de manhã. Nós demoramos em torno de 20 a 30 minutos para trocarmos essas ideias aqui. E quiçá ele gaste mais um dia ou dois para poder organizar tudo isso. E a minha pergunta é, mesmo em desespero, mesmo estando desempregado, você não pode esperar 2 dias, 5 dias para você poder tomar o rumo correto, de forma científica, de forma clara, de forma objetiva, no papel, com razões matemáticas, com estudo feito, por mais que ele seja prático e objetivo, que ele não seja com fundamentações teóricas da NASA, mas que ele tenha a sua condução por um guia, por uma trilha, que minimamente mostre o horizonte a que vai levar. Então, está na tua mão fazer corretamente. E por isso eu trabalho com esse tema chamando Planejando para Desconstruir. Porque aqueles que já estão no caminho e não conseguem fazer com que o seu negócio cresça, com que o seu negócio apareça, com que o seu negócio tome volume e que ele passe por si só gerar o conforto que aquele empreendedor tanto esperou durante tanto tempo, ele precisa olhar e falar assim, cara, o que eu fiz de errado? Não é o que eu estou fazendo de errado, é o que eu fiz de errado para chegar ao ponto do quanto eu estou errado hoje. E mudar tudo isso é uma questão de coragem, é uma questão de conceito, é uma questão de ter verdadeiramente vontade de fazer diferente. E o conceito está aqui. Se em momento nenhum você pensou no teu negócio que existe toda essa possibilidade de estruturação, o momento é agora. Por isso, aceite que é necessário, sim, mudanças de hábitos. Mas esses hábitos, eles não precisam ser tão doloridos quanto se imagina. Eles podem ser mudados com muita tranquilidade, com muita paz, a partir simplesmente da averiguação correta dos problemas. Muito obrigado por mais esse encontro, eu fico muito feliz de estar com vocês. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, de compartilhar, de se inscrever no canal. Por favor, se inscreva no canal, nos ajude a levar esse assunto, nos ajude a levar esses conceitos para todos os lugares do Brasil. Nos dê essa força. Siga-nos nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Siga-nos nas redes sociais. Não esqueçam das nossas lives, todas as quintas-feiras, às 18h01, eu e minha sócia Aglai falamos do assunto de empreendimento, trazemos assuntos modernos, trazemos assuntos atuais, assuntos verdadeiros. E a princípio, pessoal, a única coisa que eu quero dizer para vocês é muito obrigado e até breve.